Na faixa florestal, perto do riacho Cataraque, foi descoberto o corpo de uma menina. Era Emily Carter, de 9 anos, desaparecida na véspera. Ao local do ocorrido chegaram imediatamente os policiais. O exame começou com a fixação cuidadosa de evidências. Junto ao corpo encontraram objetos para piquenique, uma manta, uma mochila, assim como rastros na terra úmida, o que indicava arraste. As ações foram cuidadosas e lógicas, embora já então ficasse claro que algo terrível havia acontecido. O corpo de Emily foi descoberto com múltiplos ferimentos. Tudo isso foi registrado no protocolo oficial. Os policiais rapidamente passaram ao estabelecimento da identidade. Emily foi reconhecida imediatamente. Era aquela mesma menina que procuravam há várias horas. Quando se revelou que ela desaparecera no dia 2 de junho, os policiais começaram a relacionar o fato do desaparecimento com o corpo encontrado. A situação era clara. Emily havia sido assassinada, e agora a questão era quem havia feito isso. Os primeiros passos da investigação deram resultados rápidos. Testemunhas declararam ter visto 3 meninas com quem Emily passeara pela última vez. Uma delas, chamada Jessica Bell, tinha uma mochila parecida com a que foi encontrada junto ao corpo. A polícia estabeleceu no menor tempo possível as identidades das 3 suspeitas. E embora as meninas primeiro tentassem dizer que seus rastros não tinham relação com o incidente, elas confessaram rapidamente. Assim, o primeiro obstáculo foi superado. Mas o que aconteceu depois? Como tudo chegou à tragédia, quando as meninas apenas iam fazer um piquenique? Para entender como um simples piquenique se transformou no episódio-chave do caso, é preciso voltar um dia e olhar para a vida comum de Emily sem tragédias e manchetes. Até 2 de junho era uma semana escolar padrão. Nenhuma exceção à rotina, nenhum sinal. Emily Carter, aluna do ensino fundamental em Kingston, filha em família completa, amiga para seu pequeno círculo, segundo depoimentos da mãe. Acordar às 7, na cozinha aveia e torrada, na mochila estojo e diário, no bolso externo. Uma pequena lancheira. Roupa, jeans, moletom claro. Segundo palavras do pai. No caminho para aquela escola, ela geralmente ia a pé com as crianças vizinhas na volta, ou pela mesma rota, ou a buscavam se estivesse chovendo. 1º de junho, dia comum, sem observações, sem faltas. Segundo dados do diário de classe, o desempenho era estável. Os professores notavam letra cuidadosa e comportamento calmo. Nos intervalos ficava perto das colegas de turma. Nos questionários de fim de ano, desenhos planos para no verão em casa, discussão sobre viagem ao lago. Os pais confirmaram. À noite, Emily tinha círculos. Segunda, música. Quarta, natação. Às quintas, desenho. Mas na primeira semana de junho a aula foi cancelada devido à preparação da festa escolar. Ela teve a noite livre. O círculo de convivência os professores descreveram brevemente. Quintal da vizinhança, colegas de turma, algumas meninas da turma paralela. No protocolo soam pela primeira vez nomes concretos. Jessica Bell, Olivia Reed, Chloe Martin. Com elas, Emily sentava na mesma mesa nos intervalos e às vezes voltava da escola. A escola não registrava conflitos ou queixas de comportamento entre elas. Os pais também não notavam brigas domésticas sobre isso. No início de junho, em Kingston, já estava quente. Claro até a noite. Segundo palavras da mãe, Emily pedia permissão para passear mais tempo se no dia seguinte não houvesse prova. 2 de junho, não havia provas. A manhã passou normalmente. Escola, tarefa de matemática, lanche em casa. Por volta das 3 da tarde, soou a campainha no apartamento. Na soleira estavam as meninas. Segundo palavras do pai, a conversa foi breve. Combinaram ir a um pequeno piquenique. A mãe estabeleceu limites. Voltar antes das 7 da noite, ficar juntas, não se aproximar muito da água. Os preparativos levaram alguns minutos. Segundo depoimentos dos pais, Emily pegou uma manta fina, copos plásticos, um pacote de biscoitos, uma pequena garrafa de suco de maçã. Nos pés,
tênis, cabelo preso em rabo de cavalo. Não havia telefone consigo. Na família era considerado desnecessário para passeios pelo bairro. De casa ela saiu sem pressa, fechou a porta, disse para onde ia e com quem. A professora confirmou que naqueles lugares as crianças dos bairros vizinhos iam frequentemente. A trilha para a faixa florestal perto do riacho Cataraqui começa logo após as casas residenciais e vai para a água ao longo dos arbustos. No verão faziam piqueniques e colhiam flores. Do ponto de vista de segurança, os pais chamavam isso de Nossa Praça na Água. Zona onde passeiam cães, andam de bicicleta, encontram famílias com carrinhos, até a parada de ônibus 2 minutos, até a loja mais próxima, 5. A rotina do dia 2 de junho parece completa. Escola, casa, preparativos breves, saída para passeio. Nenhuma mensagem sobre conflito no apartamento. Nenhuma ligação da escola. Segundo palavras da mãe, o humor de Emily estava normal. O pai também não teve observações. Sapatos limpos, roupa adequada ao clima, chaves do apartamento no bolso. Estes são detalhes que depois são importantes na reconstrução da rota. Os nomes das amigas neste momento já estão fixados nos materiais. Jessica, Olivia, Chloe. Elas subiram juntas do quintal e se dirigiram para a trilha. Foram vistas por vizinhos na saída da entrada. Um dos moradores notou que uma menina tinha mochila com patches, outra carregava manta dobrada. Essas observações coincidem com o que depois encontrariam na água. Assim, o mundo normal de Emily antes de sair para o piquenique é descrito com detalhes precisos. Escola estável, amigas conhecidas, rota conhecida, regras compreensíveis de retorno para casa. Nenhum evento especial que explicasse ações futuras contém os materiais. Isso cria a ruptura. De uma rotina calma, o grupo simultaneamente sai para passear e desaparece do campo de visão dos adultos. A última ação verificada está fixada inequivocamente. 2 de junho, à tarde, Emily Carter saiu do apartamento, pegou coisas para piquenique e foi para a faixa florestal perto do riacho Cataraqui, em companhia de Jessica Bell, Olivia Reed e Chloe Morton. Depois começará a reconstrução do caminho por testemunhas e objetos encontrados na trilha, passo a passo do quintal à água. Passo a passo do quintal à água. Assim deveria ser a rota. Mas à noite, ela se quebra. 19 horas. O familiar volta antes das 7. O relógio mostra 19h50. Silêncio. Emily não tem telefone. No quintal está vazio. Os minutos se arrastam e o passeio comum se transforma em busca por tempo. 19h15. A mãe liga para a família Bell. Resposta breve. Jessica não está em casa. Deveria ter voltado juntas. 19h20. Ligação para a família Reed. Mesma situação. Olivia saiu depois da escola. Não apareceu. 19h25. Contato com a casa dos Martin. A avó atende. Chloe está passeando. Prometeram para a noite. Nenhuma coordenada precisa. 19h30. O pai desce ao quintal. Percorre a entrada, a área de recreação, o estacionamento de bicicletas. Os vizinhos não viram as meninas voltarem. 19h40. Os pais vão à loja na parada. O vendedor lembra de 3 com manta e biscoitos, umas 2, 3 horas atrás. Mais adiante não há rastro. 19h50. Percurso pelos quintais vizinhos, bancos vazios, área escolar fechada. 20 horas. Breve reunião em casa. Verificam mochila, chaves sobressalentes, lista de círculos. Hoje não há aulas. Às quintas desenho foi cancelado. Significa que as meninas realmente tiveram uma noite livre. 20h10. O pai entra no carro, percorre pontos conhecidos. Biblioteca, quadra de basquete, praça na igreja. Não há resultado. 20h25. Segunda rodada de ligações. Família Bell espera. Família Reed espera. Nos Martin, mesma informação. 20h35. Mensagem no chat da casa.
Características da roupa: tênis, manta. Não há respostas sobre encontro com as meninas. 20h40. Os pais chegam ao início da trilha na faixa florestal perto de Cataraque. Não vão fundo. Escurece. Poucos postes. Voltam à entrada para ligar novamente para conhecidos e não se afastar do telefone. 20h50. Mais uma verificação do quintal, entrada, caixas de correio, cadeados de bicicletas. Vazio. 20h05. Último ciclo de ligações para famílias e vizinhos. A informação não muda. Não há mensagens separadas sobre conflitos ou planos. Neste momento entende-se o detalhe principal. O ponto de controle de tempo foi ultrapassado. Não há contato com as amigas, lugares habituais excluídos. 21h. Passo formal. Os pais de Emily Carter dirigem-se à polícia com declaração de desaparecimento de pessoa. O plantonista fixa características, última roupa, composição do grupo e rota. Trilha para o riacho Cataraque. Na ficha aparecem 3 nomes: Jessica Bell, Olivia Reed, Chloe Martin. Depois começa o procedimento de serviço. Verificação de endereços mais próximos, interrogatório de vizinhos, plano inicial de busca pela trilha e ao longo da água, do início da faixa florestal ao riacho. Depois, conforme o plano, interrogatório do círculo mais próximo. Os primeiros na lista, aquelas mesmas 3 com quem Emily saiu para piquenique. Este é o início oficial. Daí já dançarão rotas, orientações e busca pela trilha à água. Fim da noite de 2 de junho. Os policiais vão pelos endereços. Primeiro, apartamento Bell. Na mesa da cozinha chá, na entrada, tênis com areia. Jéssica senta ao lado da mãe, responde brevemente. Depois, casa Reed. Olivia fica mais perto do pai, olhos mais frequentemente no chão. Terceira, apartamento dos Martin. Chloe com a avó no sofá, perto mochila escolar. Os interrogatórios vão na presença de adultos, um por um e pelo mesmo modelo. Onde estiveram, a que horas, quem viu, como se separaram. A versão das 3 coincide quase palavra por palavra. Fomos ao parque na escola. Sentamos no banco. Emily se ofendeu por causa da manta. Fugiu para os arbustos. Nós a chamamos, mas ela não voltou. Formulações próximas, pausas idênticas. Por tempo, entre 4 e 6. Por rota, casa, parque, casa. Na faixa florestal para o riacho, segundo suas palavras, não entraram. A pergunta esclarecedora sobre manta e biscoitos respondem o mesmo. Pegamos para o parque. Sentamos perto dos balanços. A pergunta sobre conflito não há detalhes. Se ofendeu e foi embora. No protocolo, isso é fixado como versão coordenada das 3. Paralelamente, os plantonistas verificam locais mais próximos. A área na escola está vazia. Nos bancos adolescentes, mas não viram meninas com manta à noite. O vendedor na parada lembra do grupo durante o dia, mas não à noite. No telefone do despachante chega nova ligação. Um homem se apresenta. Deixa contatos e esclarece horário. Ele andava de bicicleta ao longo do riacho. A testemunha descreve 2 coisas que coincidem com o que dizem os pais: manta xadrez e mochila com patches. Por tempo, por volta das 4. Por local, trilha que sai das casas residenciais em direção à água. Ele viu 4, iam em fila. Uma menina carregava manta, outra, mochila. Terceira ia na frente e afastava galhos. Ninguém corria. Ninguém ficava para trás. Ele passou por elas, se virou porque a manta escorregou e a arrumaram. Depois o grupo virou numa trilha estreita que leva ao riacho. Este detalhe conflita com as explicações noturnas das amigas. Se elas sentaram no parque e não foram à água, por que pessoa estranha fala com certeza sobre trilha e riacho? Se Emily fugiu, por que a testemunha vê 4 juntas e sem pressa? Na ficha do caso aparece nova ligação: manta, mochila, faixa florestal, riacho Cataraque. Isso já não é o abstrato se ofendeu e foi embora.
mas rota concreta com referência. Após a ligação do ciclista, muda a prioridade de busca. À noite, uma patrulha passa do início da trilha à primeira curva. Nota rastros frescos de sapatos, mas não vai fundo. Escuro, iluminação fraca. Precisa de plano e forças. Para amanhã, exame ampliado, voluntários, cão por rastro olfativo de objetos no apartamento. Aos pais comunicam, direção principal, para a água. Pelas amigas, decisão também tomada. Sua versão deixam no protocolo, mas ao lado colocam nota, verificar por tempo e local. As meninas advertem sobre conversas repetidas já separadamente na escola, sem possibilidade de sugerir uma à outra. Para a investigação, isso é procedimento padrão, quando formulações coincidem demais. Assim aparece a primeira pista sólida, confirmação independente do caminho para a faixa florestal e para riacho. Exatamente. Ela tira os grupos de busca do parque para a trilha, onde na terra úmida ficam rastros, e ao lado, objetos para piquenique. Depois o caso se move para exame de setor concreto e para primeiros achados físicos, que podem ser comparados com coisas domésticas de Emily. O que encontraram na trilha coincidiu com palavras do ciclista e se opunha diretamente ao relato das meninas. Manta, copos plásticos, pegadas de tênis na terra úmida, tudo puxava o fio não para parque na escola, mas para a água. A única versão de testemunhas oculares se transformava em problema. Ou elas se enganam, ou escondem o caminho. Depois, estreitamento do foco. Os policiais revisam os primeiros protocolos de conversas e notam repetitividade. Formulações das três são idênticas até as pausas. Sentamos no parque. Emily se ofendeu. Fugiu para os arbustos. Depois não vimos. Quando pedem para nomear mais precisamente o tempo, soa o difuso, entre 4 e 6. A solicitação de descrever para onde exatamente Emily correu, para os arbustos. Que arbustos exatamente? Perto dos balanços? Nem referência, nem pessoa que teria visto essa briga. Nenhuma delas nomeia. Linha separada. Negação da faixa florestal. Não fomos ao riacho. Não viramos na trilha. Não nos aproximamos da água. Isso se fixa em 3 apartamentos diferentes por 3 adultos diferentes. Mas evidências na trilha já estão, e a fonte dessas coisas é conhecida pela família Carter. Manta, deles copos, do conjunto doméstico para piqueniques. Lancheira coincide pelas marcas na tampa. A versão só parque não explica a transferência desses objetos para riacho. O comportamento nas conversas também chama a atenção. As meninas se reforçam mutuamente com frases como dissemos, como eu disse. Se ajustam pelas palavras. Há perguntas esclarecedoras. Quem pegou a manta? Quem carregou a mochila? Uma das duas. Não lembro. Ou nós juntas. Na tentativa de reconstruir estrada da entrada ao parque, aparecem desincronizações. Uma diz que foram pela loja, outra, que direto ao quintal, terceira, que foram pelos quintais. Mas no setor-chave, não fomos à água. Todas novamente coincidem suavemente. A investigação fixa isso como coordenação sem detalhes cotidianos. Não há menções sobre quem primeiro propôs banco, quem comprou água, onde sentaram, no banco ou nos balanços. Não há pequenas coisas que geralmente surgem se o grupo realmente passou tempo lá. Quem pediu guardanapos, quem estendeu manta, quem derrubou biscoito. E isso enquanto na trilha encontram migalhas grandes e embalagem amassada. Sinais de lanche não no parque. Paralelamente comparam cronometragem. Testemunha de bicicleta nomeia com certeza por volta das 16 e descreve 4 caminhando em fila em direção ao riacho. Vizinho na entrada confirma a saída de casa aproximadamente às 13h30 e nota a manta sob braço de uma das meninas. Vendedor na parada as viu durante o dia com produtos. Resulta linha coerente: casa, loja, trilha. Linha casa-parque. Como principal não se apoia em nada além de palavras. Com tais divergências, o formato de conversa muda. Conversas nas cozinhas terminam.
Marcam encontros repetidos já em ordem oficial, com colocação separada e especialistas em trabalho com menores. Aos pais notificam que isso é procedimento padrão em contradições e que o objetivo: esclarecer tempo, rota e ações antes que grupo saísse da zona de visibilidade de adultos. Juridicamente, a formulação soa cuidadosa. Pessoas representando interesse para a investigação. Em essência, círculo principal de atenção. Nele entram 3: Jessica Bell, Olivia Reed e Chloe Martin. Razão simples e documentável. Sua versão comum não explica achados na trilha e não coincide com depoimento independente. Agora, exatamente delas será exigido quadro consequente da rota e último contato com Emily. Assim se estreita campo de busca, do amplo, onde qualquer possibilidade, para grupo concreto e trilha concreta. Próximo passo lógico e previsível: interrogatórios separados por uma mesma checklist, verificação de palavras por tempo e locais e comparação com o que já encontraram na água. Exatamente aí começarão a aparecer primeiras inconsistências dentro de sua história comum. E inconsistências apareceram imediatamente, não na trilha, mas na escola, quando os policiais começaram a comparar palavras das meninas com o fundo do último mês. Veio à tona a velha disputa. História não sobre ofensa repentina no parque. História se arrastava desde primavera e girava em torno de uma coisa: boneca. No inverno, numa colega de turma, houve aniversário. As meninas brincavam, trocavam roupas para bonecas. Depois da festa, uma saia rasgou, segunda desapareceu. Desde então, começaram pequenas escaramuças. Emily pedia devolver roupa para sua boneca. Jéssica respondia que era seu conjunto. Olivia ficava do lado dela. Chloe se mantinha perto e repetia palavras alheias. A professora regente fixou isso como conflito interpessoal. No diário, nota sobre conversa com pais sem medidas disciplinares. Para a primavera, a tensão não foi embora. Nos intervalos, meninas sentavam separadas. Nas aulas de trabalhos manuais, discutiam por materiais para artesanatos. Quem pega tecido, quem tesouras. No painel com desenhos, uma assinatura foi corrigida. Emily notou que sua folha por erro estava assinada com um nome alheio. Professora corrigiu, mas notou no caderno de observações: atrito no grupo, disputas por pequenas coisas. Isso soa seco, mas para a cronologia é importante. Essa companhia já tinha motivo para se medir quem está certo. Testemunhos de colegas de turma complementam o quadro. 2 meninas da turma paralela contaram que na primavera pararam de convidar Emily para jogos em casa com bonecas. Motivo o mesmo: você estraga tudo, não veste bem, devolve vestido. Um menino lembrou altercação perto dos armários. Emily segura a caixa com acessórios. Jéssica diz: isso é nosso. Tampa se fecha, caixa volta para a mochila de Emily. Nenhum empurrão, só palavras e tampa fechada. Pais de várias crianças confirmam pelo chat escolar. Houve disputas por brinquedos. Professor está ciente. Uma semana antes de 2 de junho, o conflito, segundo palavras dos pais, novamente veio à tona em casa. Emily pediu tirar do depósito caixa com boneca. Queria mostrar que tudo estava no lugar. Mãe ajudou. Inspeção levou alguns minutos. De detalhes, além disso, não há. Mas manhã de 2 de junho, no armário na escola, Emily conversava com Olivia e Chloe. Palavras ouviu supervisora do corredor. Vamos normalmente. Nos acertaremos depois das aulas. Formulações sem emoções, mas tom de negociação. Plano, depois das aulas, confirmam várias fontes de uma vez. A amiga do quintal vizinho ouviu o convite. Vamos ao piquenique, discutiremos tudo. No chat para pais, chega a foto do cartaz escolar sobre festa de verão, embaixo o comentário de Olivia. Hoje livre, podemos nos encontrar. Professor de trabalhos manuais diz que cancelamento da aula de quinta deu às meninas noite livre. Em soma, isso se compõe em iniciativa de se encontrar não casualmente, mas direcionadamente. Local separado, tempo separado, sem adultos. Daí também ruptura principal com sua versão inicial. Se conflito, antigo e notável, explicação: Emily repentinamente se ofendeu e fugiu,
Parece simples demais. Quando pedem esclarecer com que exatamente se ofendeu, cada uma das 3 repete fórmula geral. Com manta, com palavras, com que não queríamos dividir. Mas ao redor muitos fatos indicando tensão prolongada, assinaturas corrigidas no painel, disputa por tecido em trabalhos manuais, lugares separados nos intervalos, conversas nos armários. Explosão ocasional já não se conecta com o quadro dos últimos meses. Pais de colegas de turma que interrogaram no curso de verificação descrevem mesma dinâmica. Na companhia havia líderes e liderados. Tema da boneca periodicamente levantavam. Tentavam se reconciliar, mas voltavam a velhas pretensões. Nessas palavras não há avaliações, só detalhes repetidos. Uma mesma boneca, uma mesma disputa sobre de quem é. Assim, está estabelecido. Entre Emily e 3 amigas se desenvolvia conflito prolongado, começado muito antes do passeio ao riacho. Versão sobre ofensa repentina no parque perde apoio. Próximo passo lógico, interrogatórios separados por minutos e por rota, para entender o que exatamente planejaram as meninas para piquenique e quando sua história comum começou a divergir com detalhes. Interrogatórios separados, já marcados. Mas antes que comecem perguntas por minutos, vem à tona outra coisa. Como se comportaram as amigas após desaparecimento? Exatamente aqui, quadro começa a se quebrar. Noite de 2 de junho. No quintal, vão primeiras buscas. Pais percorrem rota para a trilha. Vizinhos verificam área na escola. Voluntários se reúnem na entrada. Meninas não estão entre os que procuram. Segundo palavras dos pais das suspeitas, elas têm noite habitual em casa. Em Bell, jantar, banho, desenho animado. Em Reed, tarefa e livro. Nos Martin, conversa com a avó e sono cedo. Nenhuma ligação autônoma para Emily ou sua família. Nem tentativa de se juntar ao percurso. Por volta das 22h30, plantonistas novamente ligam para famílias. Meninas já dormem. Esclarecem. Viram anúncios nos chats das casas? Resposta. Nos transmitiram. Aguardamos notícias. Formalmente, tudo correto. Em essência, não há participação. Para a investigação, isso é traço importante. Círculo mais próximo não está envolvido em buscas na mesma noite. Manhã de 3 de junho. Pelo bairro colam descrições. Na trilha trabalham grupos. Aos pais das amigas propõem manter contato e estar prontos para conversas repetidas. E aqui aparece gravação com câmeras do centro comercial na periferia oeste. Marcas temporais. Entre 10h45 e 55. No vídeo entram 3. Vão juntas. Uma tem mochila familiar com patches. Param na vitrine com acessórios, depois viram para quiosque com sorvete. Pagamento, com notas pequenas e moedas. Na bandeja, 2 casquinhas de waffle e um copinho. Sentam na grade do food court. Na gravação falam entre si. Gestos calmos. Não colocam telefones na mesa. Impressão de pressa ou busca não se lê. Câmeras fixam mais detalhes. Na saída se demoram na vitrine da rua. Uma arruma a manta dobrada em sacola, outra tem no braço, elástico com pequeno chaveiro. Às 10h54, o grupo vai em direção ao estacionamento e se perde da zona de observação. Rota de volta não se vê. Mas fato de visita ao centro pela manhã, quando o bairro já procura Emily, fica na gravação. Paralelamente, pais e voluntários continuam o percurso. Nos chats aparecem pedidos para verificar entradas, porões, paradas de ônibus. Sobrenomes de Jessica, Olivia e Chloe lá não surgem como participantes de percursos. Suas famílias confirmam. Meninas em casa aguardam ligação. No momento de descoberta das gravações do centro, essa posição já diverge com realidade. De manhã estavam juntas e fora de casa. Investigação fixa comportamento como atípico para mais próximas da desaparecida. Formulação seca. Não manifestaram atividade em medidas de busca. Pela manhã se encontravam em centro comercial. Ausência de mensagens de alarme dirigidas à família da desaparecida. Isso não é avaliação de caráter. São sinais que não coincidem com situação.
Considerando o conflito antigo e inconsistências nos relatos, tal fundo reforça as suspeitas. Se à noite de 2 de junho elas sentaram no parque e se separaram, por que manhã de 3 de junho se encontram às 13 e vão por sorvete? Se sua versão, ofensa e fuga, por que não há nenhum passo para a busca? Depois de ver vídeo decisão, é óbvia. Interrogatórios separados se realizam nas horas mais próximas, com esclarecimento de cada minuto de 2 de junho e cada passo da manhã de 3 de junho. Depois, nos protocolos, começarão a aparecer divergências que já podem ser comparadas com rotas, recibos e gravações de câmeras. Interrogatórios separados marcados para horas mais próximas. Mas antes que meninas se encontrem uma por uma nos gabinetes, no apartamento Reed aparece coisa que quebra seu relato comum. Exame se realiza na presença dos pais. Acesso voluntário, fixação fotográfica com régua e etiquetas. No tapete da entrada, tênis claros de Olivia. No protetor, torrões secos de argila. Nas ranhuras, película fina de terra úmida. Por fora parecem limpos, mas desenho da sola mantém camada que não se remove com lavagem rápida. Procedimento padrão. Tênis retiram, embalam separadamente em sacos de papel. Marcam ORE, ORD, data e hora. Fotografam plano geral, depois primeiro plano, protetor, palmilha interna, cadarços. Amostras de terra do protetor retiram com espátula estéril. Material colocam em envelopes, lacram. Separadamente pegam controle do tapete na porta e dos degraus da entrada, para excluir transferência do chão. Pais assinam nas fitas de lacre. Cadeia de conservação fixada. Paralelamente, grupo no riacho coleta amostras de controle. 3 pontos. Borda da trilha, local na água onde grama está pisoteada, e setor na curva onde encontraram embalagem amassada. A cada um atribuem código MP1, MP2, MP3. Amostras secam, embalam, passam para mesmo laboratório. No diário marcam metodologia idêntica de coleta, para que comparação seja correta. Perícia se lança em ordem acelerada. Primeiro visualmente, cor, plasticidade, granularidade. Depois granulometria, mineralogia, micropartículas de origem vegetal. Parâmetros anotam em tabelas. Espera leva horas. Neste tempo, investigadores continuam preparando perguntas para conversas separadas, mas já considerando possível resultado sobre solo. Descrição dos tênis também é importante. Tamanho infantil. Sola com protetor profundo. Desenho romboidal. Isso significa que terra se retém nas ranhuras mais tempo que em sola lisa. Se meninas realmente sentaram no parque na escola, não deveria haver rastros característicos de faixa florestal. Parque, asfalto e ladrilhos. Trilha no riacho. Argila úmida. Conclusão. Chega à noite. Formulação clara. Amostras de terra extraídas do protetor do calçado marcado OR e ORD são idênticas por composição granulométrica e mineralógica às amostras MP1, MP2, MP3, coletadas na região da trilha e borda da água no riacho. Cataraqui. Coincide tudo. Frações de areia e pó, mistura de pequenos grãos de quartzo, composição argilosa característica com restos vegetais. Controle do tapete e escada da entrada não mostra tal conjunto. Isso bate diretamente no álibi. Versão: não estivemos na água, perde base. No calçado de Olivia, rastro dessa mesma rota que descreveu o ciclista e que indicaram evidências na trilha. A partir deste momento, o círculo de perguntas muda. Não foram ao riacho? Zrenia. Mas o que faziam lá e quando se separaram de Emily? Depois, lógica é simples. Cada uma das 3 chamam separadamente, apresentam resultado do laboratório e fixam reação. Próxima etapa. Reconstrução segundo por segundo do caminho na faixa florestal, onde detalhes já não se escondem atrás de fórmulas gerais. Conversas separadas preparam, mas antes chega documento que muda tom. Conclusão do legista. Formulações curtas e frias.
rastros de fixação nos pulsos, sinais de asfixia, água nas vias respiratórias. Isso não é desaparecimento. Isso é aplicação de força com imersão posterior na água. Exame do corpo descrito por pontos, em ambas as mãos, rastros lineares simétricos de largura de alguns milímetros, bordas regulares, sem setores rasgados. Caráter de compressão indica corda macia ou cordão fino. Na pele dos antebraços, arranhões, como de atrito, nos joelhos e pernas. Danos superficiais, compatíveis com quedas em terra e grama. Nas superfícies laterais do tronco, pequenos hematomas. Depois, sistema respiratório. Notados sinais de hipóxia. Dentro, rastros de aspiração de água. Este é marcador-chave de afogamento e não de desmaio acidental em terra. Há pontos petequiais nas mucosas. Eles fixam falta prolongada de oxigênio. Sozinhos tais fenômenos não aparecem. Causa: impacto externo. Cabeça e pescoço, sem fraturas. Tecidos moles com edema, mas sem sulco característico no pescoço. Isso exclui asfixia por laço, cavidade interna da boca, sem traumas típicos de objetos estranhos. Significa que vias respiratórias se fecharam não por objeto, mas por água. Quadro se compõe em sequência: fixação de mãos, retenção na terra, deslocamento para a água, imersão. Bloco médico legal indica também intervalo temporal. Hemorragias de diferente intensidade falam que impacto não foi instantâneo, não um golpe e não um puxão. Tempo foi suficiente para que se formassem arranhões, se apagassem rastros primários e aparecessem sinais de estresse prolongado. Estes são minutos, não segundos. Intervalo não nomeado precisamente, mas especialistas sublinham. Traumatização ocorria até momento de contato com água. Parte separada. Trazologia. Na pele e roupa, partículas de solo parecidas com as coletadas na trilha, fração pequena de quartzo, pó argiloso, restos de vegetação. Coincide conjunto que já está descrito na conclusão sobre calçado de Olívia. Isso é ligação indireta, mas estável do local do ocorrido e últimos minutos. Ressalva importante: estão ausentes sinais de luta com um adulto estranho. Não há roturas profundas. Não há feridas defensivas pronunciadas que frequentemente se veem em resistência a atacante mais forte. Danos correspondem à retenção por várias pessoas com possibilidades físicas próximas, deslocamento por superfície desigual úmida e quedas múltiplas. Para a investigação, isso significa 1. Cenário: caiu acidentalmente e se afogou. Não passa pelos sinais. Na roupa, contaminações locais pelas bordas das mangas e nas bainhas inferiores. Isso concorda com fixação de mãos e arraste por terra úmida. Nos bolsos, moedas e guardanapo de papel embebido em água. Não há eletrônicos, rastros de seu dano correspondentemente também. Análise químico-toxicológica, sem detecção de substâncias que pudessem explicar perda de consciência antes de contato com água. Formulação final soa diretamente. Morte ocorreu por afogamento sobre fundo de aplicação de força externa, com retenção prévia de mãos. Versão de acidente está excluída. No caso, aparece sequência ordenada de ações que não há nos relatos das amigas. Fixação, deslocamento, água. Depois trabalho vai por 2 linhas. Quem e em que momento segurou, quem dava ritmo e quem tomou decisão de se mover ao riacho. Estes pontos já não se discutem com palavras gerais. Terão que preenchê-los minuto por minuto e por papéis. Estes pontos já não se discutem com palavras gerais. Terão que preenchê-los minuto por minuto e por papéis. E aqui no protocolo aparece novo detalhe que como muda a direção. Durante esclarecimentos, uma das meninas joga a frase: lá havia adolescente em quadriciclo. Dito entre linhas, sem apoio em tempo e ponto. Mas agora isso se fixa. Se perto realmente havia estranho, linha de papéis muda. Se não, diante da investigação tentativa de desviar conversa.
Depois, verificação da versão. Primeiro, geografia. Faixa florestal estreita, trilhas de terra, em lugares com degrau na água. Passagem em técnica deixaria pegadas de protetor e rastros de curvas. Exame matinal do setor não revelou tais rastros. Na argila úmida, só pegadas de calçado de diferente tamanho e rastro de arraste. Isso está anotado em ata de exame. Depois, pessoas e barulho. Casas vizinhas dão com janelas para a trilha. Aos moradores fazem conjuntos simples de perguntas. Ouviram rugido de motor? Viram rastro de poeira? Notaram técnica na borda da floresta? Respostas convergem. À noite de 2 de junho não havia motor. Várias pessoas ouviram vozes de crianças e som de bicicleta que voava pela trilha principal. De quadriciclo? Não. Ao condutor de bicicleta mostram frase do protocolo. Ele repete sua posição. Viu só 4 a pé, nenhuma técnica perto. Próximo bloco. Proprietários. Pelo bairro passam por lista de quadriciclos registrados e por locais onde os mantém. Garagens privadas, quintais na periferia, serviço na estrada. Verificam 3 proprietários que às vezes andam naquele setor. Em todos, técnica no local, nos pneus pó-seco correspondente à estrada e não à margem úmida. 2 pessoas fornecem câmeras de garagens do 2 de junho. Não há saída no intervalo necessário. Gravações copiam, arquivam. Paralelamente, lojas nas entradas da trilha. Loja na parada tem câmera de vigilância externa. Pessoal de campo revisa período das 15h30 às 18h30. No vídeo, pedestres, ciclistas, cão na coleira. De quadriciclo na descida para a faixa florestal, não se vê. Guarda da cooperativa de jardins que faz fronteira com Riacho diz o mesmo. Naquela noite técnica não passou, cancela fechada, não há rastros na terra. Verificam também parte formal. Relatório de plantão por bairro do 2 de junho, sem queixas sobre barulho de motor ou corridas pelas trilhas. Policial do setor confirma. No início do verão há raras saídas de adolescentes para terrenos baldios, mas não neste corredor onde há arbustos e curvas estreitas. Quadro do terreno corresponde a isso. Lá, há relevo complexo e muitas raízes, onde quadriciclo empacaria ou deixaria rastros evidentes. Depois, investigação volta às palavras das meninas. Adolescente nelas não tem nome, descrição, roupa, direção de movimento. Não há sinais, altura, capacete, cor da técnica. Não há ações. Ia ao encontro, ultrapassava, parava. Esclarecem som, tempo, reação. Respostas vagas. Parece. Pode ser. Ouvi em algum lugar. Em uma das 3, adolescente passa no início do passeio. Em outra, já depois da briga. Em terceira. Não tenho certeza, mas como se tivesse estado. Não há coincidência por minutos. Trasologia fala mais duramente. Na trilha onde, segundo palavras das meninas, deveria ter passado o quadriciclo, não há nenhum rastro de protetor com tabuleiro característico. Na borda argilosa, tais pegadas se manteriam por horas. Não há nem enquadrado de controle, nem nas aproximações. Ao mesmo tempo, pegadas de calçado podem distinguir sola pequena, protetor grande de tênis infantis, mais um rastro de outro desenho. Tudo isso coincide com dimensão do grupo que ia para a água. Interrogatórios de moradores dura todo o dia. À noite fazem balanço intermediário. Versão adolescente em quadriciclo não se confirma por nenhuma fonte independente. Nem por olhos de pessoas, nem por som, nem por vídeo, nem por rastros na terra. Nenhum proprietário neste intervalo entrou no corredor da faixa florestal. No mapa locais onde quadriciclo poderia ter saído para Riacho estão marcados com cruzes. Câmeras e testemunhas oculares lá também não fixam técnica. Fica motivo de aparição desta frase. No contexto do caso se lê exatamente: tentativa de dispersar a atenção e criar figura adulta perto do grupo. Este é detalhe muito frequente em relatos adolescentes, quando precisa acrescentar estranho em quem pode cair rota,
ou barulho. No caso Emily, tal figura não se prende a nenhum ponto verificável. Fixação de conclusões se arranja secamente. Versão sobre adolescente não estabelecido em quadriciclo não passou verificações. Não há confirmações objetivas. Considerar como insustentável. Para a investigação, este é passo técnico importante. Retira participante externo do campo de atenção e devolve foco àqueles que iam pela trilha. Depois disso, plano muda para concentração. Interrogatórios separados passam para a fase ativa, com repetição de rota por minutos e com apresentação de materiais já coletados, gravações de câmeras, terra do calçado, conclusão do legista, ausência de rastros de técnica. A cada uma das três terá que contar o mesmo novamente, sem formulações gerais, com indicação de local, tempo e ações. Exatamente nessas divergências depois começará a se compor sequência de eventos na água. Enquanto preparam interrogatórios separados, na mesa se colocam pastas escolares, em duas, notas sobre bullying. Por datas, isso se arrasta desde inverno. Zombarias nos intervalos, isolamento em jogos, não a leve na equipe. Formulações secas, mas se repetem frequentemente demais para atribuir a casualidades. Breves trechos das características, por Jessica Bell. Inicia conflitos de pares por objetos e status. Exige confirmação de liderança. Necessita moderação constante de adultos, por Olivia Reed. Apoia líder em situações controversas, inclinada ao nós-eles grupal. Usa ignorar como método de pressão. Separadamente, nota da professora regente. Episódios de pressão verbal sobre colegas de turma, conversas realizadas, dinâmica instável. Sobre Chloe Martin, formulação é outra. Sugestionável. Segue iniciativa de mais velhas. Não inicia conflitos autônomos. Há também concreto. Notados 2 incidentes. Disputa por materiais em trabalhos manuais com recusa de devolver materiais e episódio de ignorar na área escolar quando menina não foi aceita no jogo durante todo o intervalo. Por ambos casos, no diário de turma há notas sobre conversas com famílias. Conclusão. Nos documentos direta. Manifestações de pressão por parte de Jéssica e Olivia têm precedentes. Para a investigação, isso não é avaliação de caráter, mas contexto. Em seu fundo, interrogatórios separados adquirem nova tarefa: verificar como se distribuíam papéis na trilha e quem dava tom da conversa antes que grupo fosse para a água. Interrogatórios separados necessários exatamente para isso. Entender distribuição de papéis e tom de conversa antes de saída para a água. Decisão tomada. Interrogatório 1 por 1, na presença de pais e psicólogos infantis, com gravação em vídeo e lista fixa de perguntas. Intriga simples e dura. Qual versão primeira dará a rachadura sem dicas das amigas? Começam com mais nova. Chloe Martin. Gabinete sem ângulos agudos, água em copo, caixa de guardanapos. Na mesa. Investigador, psicólogo, representante legal. Formulações calmas e monótonas. Queremos entender rota. Precisamos comparar tempo. Importante contar por passos. Antes do início, explicam ordem, ligam gravação, esclarecem bem-estar. Perguntas vão do geral ao particular. Da entrada para a trilha, da trilha para a água. Primeiro, Chloe repete esquema velho. Parque. Banco. Emily se ofendeu e foi embora. Não há detalhes. A pergunta esclarecedora sobre tempo soa entre 4 e 6. Sobre manta, carregamos juntas. Sobre riacho, não fomos. Psicólogo pede descrever banco, balanços, quem sentou à esquerda, quem à direita. Respostas vagas. No protocolo fixam. Referências concretas não nomeadas. Depois apresentam evidências. Primeiro, gravação de câmeras. Manhã de 3 de junho, 3 juntas, quiosque com sorvete. Chloe acena, confirma. Depois, laboratório sobre terra, tênis de Olivia com rastros de argila coincidentes com trilha no riacho.
Formulação soa sem pressão, mas diretamente. Isso contradiz palavras no parque e para casa. A Chloe dá um tempo para pensar. Usa um truque processual. Investigador diz: Olivia já começou a falar. Para nós é importante que você conte o mesmo, sem responsabilidade extra sobre você. Pausa. Psicólogo lembra direito de fazer pausas e pede responder só verdade. No quarto silencioso, gravação vai continuamente. Resposta se desloca. Chloe pronuncia. Nós mesmo assim fomos para a trilha. Primeiro cautelosamente, depois mais claramente. Viramos atrás dos arbustos. Manta não estendemos. Sentamos nas raízes. Aparece rota. Da loja. Para a trilha, da trilha. Em direção à água. Ao parque não fomos, diz ela alguns minutos depois. Esta é a primeira divergência evidente com palavras anteriores. Próximo ponto. Contato na água. Chloe descreve puxar pela manga, altercações, empurrar. Psicólogo pede não avaliar, mas só enumerar ações. Chloe diz: seguramos pelos pulsos. A pergunta sobre rastros nas mãos de Emily, ela responde brevemente. Havia corda. De onde? Da mochila cordão. Método de fixação descreve como não forte, mas para que não agitasse. Formulações simples, sem termos. No protocolo colocam nota. Dados se relacionam com o fixado pelo legista. Rastros de corda macia. Depois, deslocamento. Puxamos pela terra, ela caía. Nós ríamos. Chloe tropeça nas palavras e faz outra pausa. Investigador volta à rota. Onde estavam, quem estava à esquerda, quem na frente. Palavras se alinham em fila. Jéssica dizia para onde ir. Olivia segurava mais forte. Eu ia atrás. Psicólogo fixa. Papéis distribuídos. Isso não é ofensa e fuga repentina. Isso é sequência de ações conjuntas. Perguntas sobre água fazem sem agitar detalhes. Como chegaram à borda? Levamos. Quem segurou? Nós duas. Você? Sim. Tom fica regular. No protocolo acrescentam nota. Reconheceu participação na retenção. Avaliação jurídica não se dá, só conteúdo factual das palavras. Chloe esclarece também sobre adolescente em quadriciclo. Ele não havia, diz ela. Frase. Inventamos para não sermos brigadas, anotam textualmente. Assim, uma das pistas falsas se exclui já em seu relato. Este é cadeado importante no bloco anterior de verificação. Quando parte sobre evidências termina, investigador volta ao início e mais uma vez pede repetir caminho por minutos. Chloe já não fala sobre parque. Soa uma mesma linha. Loja, trilha, água. Tempo por volta das 4 coincide com o depoimento do ciclista. Descrição da borda e raízes coincide com o visto no local. Manta não estenderam. Isso concorda com que a encontraram dobrada. Interrogatório termina com fixação formal. Gravação conservam. Partes confirmam que não há perguntas por enquanto. No resumo, anotam notícia principal. Chloe Martin dá primeiros depoimentos de reconhecimento e corrige elementos-chave da versão anterior. Local, ações, fixação de mãos, ausência de adolescente. Parede de silêncio das 3 se quebrou no primeiro elo. Isso muda a configuração de conversas. Depois vez de Jéssica e Olivia, com o mesmo conjunto de materiais e com esclarecimentos por papéis. Conversa de estiveram na água passa para quem fez o que em cada setor, onde cada detalhe pode ser verificado por rastros, tempo e objetos. Depois, vez de Jéssica e Olivia, mesmo conjunto de materiais, mesmas perguntas por papéis. Chloe já contou sobre trilha, fixação de mãos e água. Pergunta paira no ar. Confirmarão as mais velhas suas palavras ou jogarão tudo na mais nova? Primeiro entra
Jessica Bell. Procedimento padrão: gravação, explicação de direitos, perto pai e psicólogo. No início, ela se mantém na linha velha: parque, banco, ofensa. Investigador coloca fotos dos tênis de Olivia com argila e conclusão do laboratório. Depois, lê fragmento dos depoimentos de Chloe. Curva para a trilha estreita, manta não estendida. Na água estavam nas raízes. Jessica pede água. Diz que puderam se aproximar um pouco mais, mas não por muito. A esclarecimento, quem segurou Emily pelos pulsos, responde: não lembro. Lê em segundo fragmento. Seguramos as duas. Pausa. Aparece nova versão. Eu só estava perto. Contradição fixam. Em Olivia Reed, quadro parecido. Começa com parque. Recebe na mesa a gravação do centro comercial manhã de 3 de junho e impressão com resultados sobre terra. Lê em palavras de Chloe sobre corda da mochila. Olivia primeiro fala sobre elástico para cabelo. Depois, sobre fitinha da sacola. Investigador mostra a foto da mochila com cordão ausente no bolso lateral. Pergunta breve: onde está? Resposta: não sei. No protocolo, mais uma divergência. Depois, a ambas apresentam detalhes coincidentes de Chloe. Quem ia primeira, quem carregava a manta, onde estavam na água. Jessica, após pausa, diz que indicava para onde ir. Olivia concorda que segurava mais firme. A pergunta o que aconteceu na borda, ambas vão para fórmulas: nos confundimos, nos assustamos. Lê em conclusão médica: rastros de fixação nos pulsos, hipóxia, água nas vias respiratórias. Versão caiu acidentalmente, não se conecta com notas do legista. Isso se pronuncia sem avaliações. Para este momento, versões das mais velhas divergem entre si e com Chloe. Tempo entre 4 e 6 em Jessica, por volta das 5 em Olivia, depois das 4 em Chloe. Quem carregava a manta? Em Jessica, Olivia. Em Olivia, por turnos. Em Chloe, Olivia. Quem pegou corda? Em Jessica, não lembro. Em Olivia, estava na mochila. Em Chloe, tirou Olivia. Essas divergências são ponto de pressão. Uma mesma ação não pode ser descrita de 3 maneiras diferentes, quando objetos e rastros no local coincidem. Após intervalo, fazem perguntas pelo esquema quem, onde, quando. A cada uma, mapa separado da trilha com notas. Jessica marca curva para a água. Olivia põe cruz no mesmo lugar. Leem novamente frases de Chloe sobre seguramos pelos pulsos. Jessica cala, depois diz: eu segurei à esquerda. Olivia, à direita. Ambas confirmam deslocamento para a borda. Descrevem raízes, argila escorregadia, grama pisoteada, todos os detalhes de apoio que coincidem com o exame. Quando surge pergunta sobre adolescente em quadriciclo, ambas mudam tom. Jessica: não havia. Olivia: isso inventamos. No protocolo se registra a anotação: participante externo excluído por palavras das interrogadas. Pista falsa fechada por seus próprios depoimentos. Entendendo que conjunto de evidências e palavras de Chloe coincide com dados do legista e trasologia, ambas passam para depoimentos de reconhecimento. Formulações simples e idênticas por essência. Ao parque não fomos. Viramos para a trilha. Na água seguramos. Houve corda e arraste. Papéis se distribuem igual como em Chloe. Jessica dava direção. Olivia retinha mais forte. Chloe ia atrás. Tempo de saída. Por volta das 15h30, curva para a trilha. Por volta das 16. Estes pontos convergem com depoimentos do ciclista e cronometragem de câmeras. Principal: 3 relatos coincidem em nó-chave: rota, fixação, borda da água, ausência de estranhos. Isso é essa mesma ruptura.
Linha se ofendeu e fugiu, oficialmente sai do caso. Depois, a investigação passa para esquema reconstruído minuto por minuto. Quem pronunciou primeiras palavras nas raízes, como dividiram papéis, como tomaram decisão de ir para a água, com apoio em mapas, evidências e depoimentos já coordenados. Depois, esquema reconstruído minuto por minuto, mas agora já de primeira mão. Todas as três confessaram. Significa que quebra-cabeça pode ser montado inteiro. Pergunta fica uma. Foi isso explosão ocasional ou encontro planejado antecipadamente para colocar ponto? No resumo de reconhecimentos convergem detalhes de início. Iniciador. Jéssica. Motivo. Velha disputa por boneca e acessórios. Fórmula de convite soava idêntica em todas. Vamos ao piquenique. Conversaremos normalmente. Local escolheram 100 pessoas. Trilha para Riacho Cataraque. Tempo. Logo após a escola, enquanto claro e livre de círculos. Manta e comida. Para verossimilhança. Corda para ligação resultou na mochila de Olivia. Esse mesmo cordão do bolso lateral que depois faltava na foto. Chloe confirma. Sabia para onde iam e para que local separado. Depois, rota. Casa, loja na parada, viram atrás dos arbustos. Setor com raízes, seu ponto. Manta não estenderam. Conversa logo foi sobre boneca. Devolve. Isso é nosso. Não minta. Papéis se determinaram sem palavras. Jéssica. Dá tom e direção. Olivia. Executa. Segura mais firme. Chloe. Atrás. Ajuda quando pedem. Todas as três dizem o mesmo. Disputa passou rapidamente para colocar no lugar. Esta é citação direta dos protocolos. Ações descritas secamente e identicamente. Fixação de mãos, com corda macia, para que não agitasse. Empurrões e puxões, por direção à água. Arraste por terra úmida, quando resistência atrapalhava movimento pela trilha. Palavras, zombarias e repetição, devolve. Na lista não há golpes com objetos ou uso de coisas pesadas. Tudo, com mãos, as três. Isso coincide com um quadro de danos. Arranhões, hematomas, rastros de atrito, marcas nos pulsos. Segmento final, elas descrevem sem detalhes, mas sequência coincide em todas. Levaram a borda. Retinham. Água estava fria e turva. Roupa molhou pelas bordas das mangas. Isso se vê também no exame. Pontos petequiais e água nas vias respiratórias, notados pelo legista, apoiam suas palavras sobre imersão. Tempo foi alguns minutos. Ninguém chamou adultos. Ninguém se afastou. Depois, recuo rápido pela mesma trilha, manta dobraram, embalagem jogaram. Em casa, troca de roupa. De manhã, centro comercial e sorvete. Essas ligações confirmadas por câmeras e achados no local. Ligações indiretas e diretas convergem. Terra nos tênis de Olivia idêntica à terra no riacho. Rastros de calçado do setor coincidem com o tamanho e desenho de suas solas. Testemunha de bicicleta viu 4 caminhando em fila para a água por volta das 16. Corda. Da mochila de Olivia. Falta no bolso lateral. Adolescente em quadriciclo. Ausente em seus próprios depoimentos e nas verificações pelo bairro. Versão: parque banco. Ofensa, fuga. Sai definitivamente. Nó separado. Intenção. Formulações das meninas diferentes por nuances, mas sentido geral: 1. Dar lição. Obrigar a se desculpar. Para que não pegasse o nosso. Elas não usam palavra plano no sentido jurídico, mas reconhecem rota coordenada, ações conjuntas e local escolhido antecipadamente onde não há ninguém. Este é critério importante para a conclusão sobre premeditação. Nenhum estimulador estranho ou fator ocasional está fixado. Todos os passos, suas decisões, do convite à borda da água. Por reconhecimento se desenvolve matriz minuto por minuto. 15h30, saída do quintal. 15h45, compra de biscoitos e suco.
Por volta das 16, entrada na trilha. Depois, raízes, fixação de mãos, deslocamento. Intervalo até água. Minutos, mas com paradas e indicações de Jéssica. Retenção. As duas. Chloe confirma que também segurou. Isso coincide com não correspondência de sinais de luta com o adulto no bloco médico. Impacto de nível de pares, mas coordenado. Perseguições declaradas também se encaixam na textura do caso. Palavras, empurrões, controle de pulsos, ações impostas, recusa de parar quando começou o pânico. Nenhuma das três chamou ajuda, foi embora ou trouxe água. Depois calaram sincronicamente e deram fórmula comum sobre banco no parque. Este elemento de reconhecimentos é importante para a avaliação. Tentativa de esconder rota, parte da linha geral de comportamento. Resultado soa simples e duramente. Sequência completa de ações estabelecida. Motivo. Vingança sobre fundo de disputa prolongada e demonstração quem manda. Final. Imersão na água com retenção. Passos coordenados e confirmados por depoimentos, trasologia e conclusão médica. Versão de acidente excluída. Crime se caracteriza como aplicação intencional de força com consequências previsíveis. Depois, história passa de fatos para plano jurídico. Tudo estabelecido. Participantes, papéis, cronometragem, local. Restou principal para caso canadense. O que faz com isso a lei, se quem fez isso não tem 12 anos? Exatamente a isso agora nos aproximaremos. Decisão da promotoria, idade de responsabilidade e como o sistema fixa tais casos. Próximos passos. Já não palavras, mas demonstração. Marcam experimento investigativo na trilha no Riacho Cataraque. Território fecham com fita. Põem cones, penduram números de pontos. Estão presentes testemunhas, socorristas, psicólogos infantis, pais. Se leva gravação de vídeo ininterrupta. Manequim, de altura e massa comparáveis com articulações móveis, nos pulsos, correias macias para imitação de fixação. Intriga simples. Poderão as crianças mostrar fisicamente o que descreveram nos reconhecimentos? Procedimento único para todas, uma por uma, sem contato entre si. Primeiro, passagem seca, da rota sem manequim. De casa por ponto condicional tomam o início da trilha. A menina dá mochila vazia e manta dobrada, como naquele dia. Psicólogo vai perto, investigador faz perguntas curtas. Onde viraram? Onde estavam? Quem ia primeira? Tempo marcam na prancheta. Passos, com fita métrica pela borda da trilha. Marcas da testemunha ciclista comparam com o local onde menina indica caminhamos em fila. Horas, distâncias e curvas convergem com o que já há nos materiais. Primeira passa Chloe. Ela mostra a curva atrás dos arbustos, indica raízes onde pararam e local onde manta não estendemos. Depois, manequim. Investigador o coloca na terra. Psicólogo explica que isso é imitação de estudo e pode parar a qualquer momento. Chloe demonstra retenção pelos pulsos com correias, como dizia no interrogatório, e movimento pela trilha com puxões curtos. Mostra onde puxamos pela terra. Investigador põe bandeira. Esse mesmo setor com argila macia onde anteriormente fixaram rastros de arraste. Na borda da água, Chloe designa posições. Eu atrás. Olivia à direita, Jéssica à esquerda. Manequim baixam na água até nível indicado nos reconhecimentos. Grupo de vídeo filma primeiros planos, fixando sequência de ações sem comentários. Jéssica passa segunda. Rota a mesma. Nas raízes ela fica na frente, vira manequim para a água, mostra onde indicava para onde ir. A pergunta quem carregava a manta responde Olivia e indica local onde dobraram. Investigador compara ponto com fotografia de embalagem amassada encontrada, perto. Jéssica pega a correia esquerda do manequim. Segurei a esquerda. Mostra movimento para baixo pela borda molhada.
nota a pedra contra a qual escorregava um tênis. Esta pedra figura na ata de exame como referência, coordenadas coincidem. Na água, ela designa profundidade até joelho, nas medidas dos socorristas neste dia nível análogo. Ao finalizar a etapa gravação de vídeo fixa. Demonstração corresponde a reconhecimentos dados anteriormente. Terceira vai. Olivia. Exatamente em seus tênis, encontraram terra característica. Ela confirma curva às 16 mais ou menos. Mostra bolso lateral da mochila de onde foi cordão corda. No manequim, pega a correia direita, demonstra agarre mais forte que Chloe. Na borda da água fica à direita, como indicava antes. A pergunta sobre palavras diz: só fórmula, falamos sobre boneca. Psicólogo lembra que objetivo, só sequência de ações. Olivia mostra puxões curtos, depois retenção conjunta na água. Posições das mãos se refletem no vídeo, bandeira se põe nos mesmos pontos que nas duas anteriores. Após demonstrações individuais, grupo passa passagem de controle. Sem manequim, mas com fixação de tempo e trajetória de recuo. Todas as três separadamente indicam local onde viraram para trás e dobraram manta. Estes pontos coincidem entre si e com achados precoces. Na trilha, novamente visíveis rastros de solas infantis. As fotografam perto de marcadores velhos para mostrar coincidência de desenho e intervalo de passos. Para a pureza do experimento, socorristas ligeiramente molham borda da trilha. Protetores deixam pegadas. Geometria corresponde à que estava nas fotos de exame. Parte técnica se arranja imediatamente. No protocolo, introduzem esquema. Pontos A. Curva. B. Raízes. C. Local de fixação. D. Borda da água. E. Local de embalagem. A cada ponto, foto e quadro de vídeo com assinatura. Quem mostrou e o que exatamente. Materiais de laboratório sobre terra se anexam em tomo separado, com referência cruzada a D. Conclusão do legista indicam em ligação com demonstração de retenção pelos pulsos. Rastros de largura de alguns milímetros correspondem às correias macias usadas para imitação. Testemunha ciclista marcada como controle externo de tempo de entrada na trilha. Sua demonstração e rota das meninas coincidem por minutos e por local. Importante também comportamento no local. Meninas não discutem sobre disposição de pontos. Não mudam papéis. Não levam rota ao parque. Em cada setor, seus gestos e palavras coincidem com o que já disseram nos gabinetes. Psicólogos fixam. Reação emocional estável. Não há dicas de adultos, perguntas neutras. Testemunhas confirmam. Demonstração passava sem pressão. Ao fim do dia, a investigação tem conjunto completo. Reconhecimentos confirmados na terra. Trazologia com coincidência de terra. Conclusão médica com sequência. Fixação. Retenção, água, refutação de participante externo. Em soma, isso forma cadeia de provas onde cada elemento fecha a lacuna anterior. Fórmula processual soa secamente. Sequência de ações estabelecida, participação de pessoas confirmada, versão de acidente excluída. Ações investigativas por episódio terminadas. Materiais embalados, esquemas e vídeos, arquivados. Caso dirigem ao promotor de Kingston para decisão sobre parte jurídica. Depois, não sobre fatos na terra, mas sobre normas, idade de responsabilidade, Youth Criminal Justice Act e medidas possíveis ao não atingir limiar. Exatamente a isso passa a história no próximo bloco. De fatos, a normas. Pergunta principal agora soa diretamente. Que castigo, segundo o direito canadense, espera meninas de 9 e 11 anos pelo cometido? Resposta da Youth Criminal Justice Act. Responsabilidade criminal surge desde 12 anos. Pessoas menores que este limiar não estão sujeitas à perseguição criminal e não comparecem diante de tribunal por artigo criminal. Promotoria de Kingston estuda reconhecimentos, perícias e materiais de experimento investigativo e esbarra na barreira de idade.
Fórmula jurídica curta: cessar procedimento devido a não atingir idade de responsabilidade criminal. Jessica Bell, Olivia Reed e Chloe Martin são entregues sob supervisão do Serviço de Proteção Infantil de Ontário. Avaliação de riscos, programas obrigatórios, controle na família e escola. Nomes em documentos públicos fechados por lei. Para a história, isso significa simples: não haverá sentença criminal. Depois, reação da cidade e longa conversa sobre justiça que sai do quadro do Código Criminal. Juridicamente, procedimento cessado. Para muitos isso soa como ausência de sentença. Nos materiais tudo há: reconhecimentos, mapas, perícias. Mas norma central simples: antes de 12 anos, não há tribunal criminal. Neste lugar na cidade surge silêncio, no qual entra outra pergunta: como continuar vivendo com tal decisão? Reação na superfície, flores e fotografias na trilha, velas nos degraus da escola, minutos de silêncio nas turmas. Nos grupos de bairro aparecem petições: Rever Youth Criminal Justice Act, baixar limiar, introduzir casos especiais. Assinaturas muitas. Resposta 1. Lei federal de tais episódios não muda. Município realiza audiências sobre segurança. Escola acrescenta aulas sobre prevenção de bullying e resolução pacífica de conflitos. Promotoria publica breve referência. Ações estabelecidas, idade abaixo do limiar. Polícia fecha parte criminal e transmite materiais ao Serviço de Proteção Infantil. O que depois, com figurantes, só formulações gerais. Até 2023, todas as três passaram programas de reabilitação. Seus nomes e endereços fechados por lei, possível mudança. Não há contatos com família de Emily. Não há relatórios públicos. Lei ficou a mesma. 12 anos. Fronteira inferior. Assim, caso passa de tribunais para longa conversa sobre justiça juvenil. História juridicamente terminada, mas seu rastro fica nas escolas, famílias e regras urbanas, lá onde decisões influenciam o dia de amanhã.